342 dos 513 deputados, são 2/3. Se isso acontecer, a Dilma ainda não é cassada, ela é afastada, ela não sofre impeachment, ela é afastada por 6 meses, 180 dias. Aí, esse trâmite vai para o Senado, onde vai se votar em definitivo impeachment ou não. Então, pode acontecer da Dilma já ganhar na Câmara Federal e tudo isso cessar. Pode acontecer dela ser afastada por 180 dias e depois... Voltar, né? Voltar, se o Senado não aprovar o impeachment, como é que eu vou dizer, chancelar o impeachment, né? Para isso nós vamos precisar de 54 dos 81 senadores. É muito senador. Né? Já andaram falando para o Michel Temer em off que tem 45 senadores que apoiam o impeachment, então faltariam 9, não sei não. É muita gente. Gostaria de acreditar, porque a maioria dos senadores são de partidos ligados ao PT, ao governo, né? A base do governo. Agora, engraçado, minutos antes, com a ajuda da Jaqueline aqui, eu liguei para uma fonte do PR, que é um partido da base do governo. Eu falei com um deputado... Isso agora, em primeira mão, é isso? Agora, faz 10 minutos. Ele falou, ó, Eduardo, começo dizendo que eu sou contra o impeachment. Eu falei, mas o que o senhor acha? Tem chance de avançar na comissão? Ele falou, tem. E no plenário, tem chance de vencer a proposta de impeachment. Mas eu sou contra. Você não vai falar quem é, né? Obviamente, né? É uma fonte que não pode ser revelada, né? Eu perguntei para ele se podia falar, ele te disse por que ele é da base do governo. Ele te disse por que é contra? Ele acha que vai conturbar a situação, que o Michel Temer teria muito pouco tempo para organizar e tal. Mas peraí, a minha pergunta é, se já melhorou a situação da Bolsa, a situação do dólar, se tudo muda no anúncio que é feito de um possível impeachment, eu não consigo imaginar que dá para piorar. Qual que é a sua opinião específica, você que tá mais engajado, compreende mais o assunto? Não, para o Brasil, com todo o respeito à massa petista aí, né? É lógico que seria melhor o impeachment. Eu quero ver a opinião dos petistas também, viu, gente? Liga pra cá, e não é nada específico contra a Dilma. O governo administrou mal, teve esses escândalos de corrupção, mas muito pior que a corrupção, nós vamos descobrir quando esse governo deixar o cenário, é a incompetência dos agentes. Pessoas indicadas para dirigir estatais, Petrobras, tal, que não tinham conhecimento técnico, que só se mantinha lá por vínculo político. Então, cara, vamos pegar o Cerveró. Agora ninguém mais indicou o Cerveró, né? Aquele do olho desalinhado, aquele diretor da Petrobras. O pessoal tira tanto sarro dele. Vocês já lembraram quem é ele, né, gente? Mas originalmente ele foi uma indicação do PMDB, né? Apesar de ele ter muita proximidade com o PT também. Até o senador Delcídio está detido por causa disso. Então, como ele estava lá único e exclusivamente por apoio político do PMDB, ele não tinha compromisso com a Petrobras. Ele tinha compromisso com quem o mantinha no cargo. E na mudança do governo Lula para o governo Dilma, ele balançou no cargo. Então, o que acontece é que diversos postos-chave do país, inclusive no Ministério, o vínculo é partidário. O ministro, ou o presidente da estatal, o diretor dessas estatais imensas que a gente tem, ninguém sabe para quê, né? Tem vínculo com quem o indicou para o cargo, porque ele não tem competência técnica para estar lá. Então, ele não está nem aí com a instituição em si. Ele tem vínculo com o padrinho político dele. A gente se conversa no começo do ano que vem, tá? Vamos já marcar uma entrevista. Eu quero saber agora, de 0 a 10... A gente se conversa em vários momentos do ano que vem, né? Mas de 0 a 10, qual é a chance, na sua opinião, pelo cenário que você conhece, do impeachment ir até o fim? Puxa, eu gostaria de dizer que é 9. Entendeu? Mas o que você acha que de fato é? O que eu acho é que nós temos 6. Já é um pouco mais que a metade, vai. Um pouquinho acima da maioria, mas depende um pouco do levante popular, das oposições se comunicarem e explicarem o porquê do impeachment. As pessoas estão insatisfeitas com a Dilma? Eu estou pensando agora nos que votaram nela, tá? Os que não votaram estão insatisfeitos desde que ela ganhou, a gente pode pensar assim. E só foram piorando ao longo do que o país foi vivendo. Mas, para aqueles que votaram na Dilma, eu não estou conseguindo, até queria pedir para a Rô dar uma olhada lá na nossa página, que aqui do meu celular eu não estou conseguindo carregar. Se você quer fazer sua pergunta, seu comentário, você que gosta ou não do PT, a gente quer saber a sua opinião sobre impeachment. Ligue aqui, 0 operadora 11 33 37 5886, ou então entra lá na nossa fanpage. Você falou um 6? 6.
mas isso pode aumentar ou diminuir. O governo tem muitos trunfos também para negociar, já explicar, porque o do impeachment já seria excelente. Se rasgou a fantasia, que agora é um governo fisiologismo total, né? Acaba de sair o ministro da Aviação Civil. Aliás, o Brasil talvez seja o único país do mundo que tem um Ministério da Aviação Civil e tem um Ministério da Aeronáutica, é uma loucura. Mas que era muito ligado ao vice Michel Temer, né? Teve uma desculpa técnica, ele não conseguiu nomear alguém lá, mas na verdade sinaliza o trabalho que o paulista Michel Temer tem feito em prol do impeachment, apesar de ele tentar disfarçar ao máximo, não dá para negar, né? Que não só por ele ser o beneficiário, mas é uma coisa que já vinha se manifestando e é uma chance do maior partido do Brasil, o PMDB, chegar à presidência. Aliás, o PMDB é especialista em vice, né? O Sarney era do PMDB, né, e acabou assumindo. Se não me falha a memória, o Itamar Franco, na época, que era vice do Collor, não me lembro, mas eu acho que ele era do PMDB, e, enfim, pode assumir de novo, né, nesse cenário. E já vou te fazer a pergunta do Ailton, então, porque eu não estou conseguindo carregar, a produção já está pegando as perguntas, tá, gente? Eu sei que muitas estão chegando. O Ailton quer saber se a gente corre o risco ou tem a chance de nova eleição para ainda esse mandato, ou se é automático Temer assumir? Não, é automático a ascensão do vice para um lugar da presidente. Até o fim do que seria o mandato dela. Primeiramente na licença de 180 dias, que isso vai acontecer antes do impeachment, e depois, posteriormente, se o impeachment for aprovado por 54 dos 81 senadores, ele ficaria até o final do mandato. E ainda que o Temer tivesse algum problema, o Cunha assumiria, né? Tecnicamente falando, vai para o presidente da Câmara, depois, sim, é isso? Se ele estiver no cargo. Era isso que eu ia falar. E eu disse tecnicamente porque a gente nem sabe onde estará o Cunha, né? É importante dizer que o deputado Eduardo Cunha, ele corre muito mais risco de A, perder o cargo de presidente da Câmara, e B, perder o mandato de deputado federal, do que a presidente. A chance dele perder, você falou de 0 a 10, a chance do deputado Eduardo Cunha perder a presidência da Câmara é de 9,5. Olha, tá bem mais, né? Isso aí não é só opinião, é a chance de fato, né? É o cenário, né? Me explica uma coisa, quem que assume no lugar? O Cunha saindo, o que acontece? Eu não sei, aí talvez... Existem algumas coisas inéditas tem os vice-presidentes da Câmara, são vários, né? Acho que são 4 vice-presidentes, mas eu acho que eles assumem por um curto período e só o suficiente para organizar uma nova eleição na Câmara, que é muito mais simples, apenas com 513 eleitores, então um processo bem rápido, a substituição do presidente da Câmara dos Deputados, caso ele venha a cair ou a renunciar. Sempre existe a possibilidade no último momento. Renunciar antes do... O atual presidente do Senado, o Renan Calheiros, que vai comandar o processo de impeachment, né? Ele, no último mandato, ele renunciou, né? Para evitar a cassação, ele renunciou e conseguiu voltar. Frente, né? Então não é uma prática assim tão rara entre os políticos brasileiros. Então o recesso é bom ou o recesso é ruim? O recesso que deve acontecer no judiciário? O recesso é bom para a oposição, porque dá mais tempo para comunicar com a população e sentir a temperatura, né, do eleitorado em geral. Eu acho que assim, a curtíssimo prazo, o governo teria mais chances de vencer essa batalha. Primeiro que o governo, né, tem que convencer um número muito menor de deputados. Por exemplo, na Câmara, a oposição precisaria de 342 votos. São 2/3, é 2/3 do total. Né? E o governo precisaria só de 172, que é 1/3 mais um voto. Né? 1/3 é 171. Mais fácil. E dos senadores, então? Também, ela precisaria apenas de 28, né, dos 81 senadores. 28 votando em prol da Dilma. 27, que seria 1/3 mais um. É muita gente para... Não vou falar para mudar de ideia, mas é muita gente para... É uma briga a ser comprada, né? É uma confusão que acontece, especialmente porque os partidos pensam assim, tudo bem, nós vamos empichar a Dilma, né? Autorizar o impeachment da Dilma, ratificar o impeachment, mas... E o que a gente ganha com isso? Por isso que sempre na questão fisiológica, pessoal,
individual que se pensa na política brasileira. Eu sei que tem gente nos assistindo do Brasil inteiro e um questionamento está aqui na cabeça nesse momento. Os benefícios que o PT proporcionou a muitas pessoas. Eu posso falar desde Bolsa Família até qualquer outro tipo de bolsa que possa existir. Eu estou falando especificamente dos que foram, independente da ideia ter vindo do PSDB, enfim, os que foram, que aconteceram no partido, no mandato da Dilma ou até mesmo do Lula. A pessoa pode estar pensando assim, será que eu vou perder todos esses meus benefícios? Bom, ela já está perdendo. Como? Com a inflação, né? A volta da inflação, que se aproxima cada vez mais de 2 dígitos, né? É um fantasma que os brasileiros mais velhos, como eu, conhecem muito bem, né? E a inflação já é uma punição para a população exatamente mais pobre, a população mais humilde, que é a grande beneficiária desses programas sociais. Por quê? O dinheiro passa a valer menos, o dinheiro, inclusive, do Bolsa Família, que é o maior programa, e a pessoa compra menos com aquele capital, né? Acaba sendo uma punição. Então, a crise econômica realmente é o combustível desse impeachment da Dilma. O que falta é a oposição transmitir para a população, falar, está acontecendo isso por causa disso, né? E os escândalos de corrupção também conseguem desgastar ainda mais rapidamente a imagem do governo junto à população, a credibilidade. Porque, por exemplo, pega a Lava Jato, fala do petrolão, desvio de dinheiro na Petrobras. Durante uma boa parte desse esquema, a Dilma, que não era presidente, mas ela era presidente do Conselho da Petrobras. Quer dizer, o que faz o Conselho? Fiscaliza a diretoria. Então, a desculpa dela, eu não li, o relatório foi mal feito. Mas ela está lá exatamente por isso, para conferir os dados. E não dá para acreditar que uma pessoa que foi presidente do Conselho da Petrobras, se fosse um desvio, tudo bem, pode passar. Se fosse 2, tudo bem. Mas tinha um esquema em todas as áreas, de valores variados, 10, 12 diretores da Petrobras se beneficiando. É muito difícil. Precisa ser o pior presidente de conselho do mundo. Deu um clique aqui, as perguntas começaram a chegar no meu celular, acho que conectou aqui. A Lúcia Santos faz uma pergunta que eu acho que é a principal dúvida a ser esclarecida, mas eu não sei se já dá para a gente responder. Qual é, afinal, o crime que Dilma cometeu para que o impeachment seja legítimo, pensando no que foi, a gente já ouviu falar N possibilidades, né? Mas no que está agora contextualizado. Olha, o principal argumento são o que se chama de pedaladas fiscais. Basicamente assim, o governo, qualquer prefeitura, estado, governo federal, ele tem verbas alocadas para determinados setores. Isso nós vamos acabar nos programas sociais também. O governo federal também tem o controle de algumas estatais, entre as quais Caixa Federal e Banco do Brasil. O que aconteceu? Ela, basicamente, simplificando muito para a nossa telespectadora entender melhor, ela usou o dinheiro de instituições financeiras sob o controle dela para pagar benefícios na área social. E isso é considerado uma irregularidade grave, né? Porque, e pior, ela não restituiu esses valores que são expressivos, especialmente para a Caixa Federal. Com isso, ela manteve os programas, particularmente no ano eleitoral, em dia, apesar do governo não ter direito, criando aquela sensação de bem-estar numa parte substantiva do eleitorado, né? Então ela se beneficiou do erro técnico que ela cometeu. Basicamente isso. Ela usou um dinheiro que não era especificamente daquela área para pagar especialmente os programas de bolsa de promoção social, em especial Bolsa Família, que implicou no benefício direto eleitoral para ela. E a pergunta que eu faço a pessoa que está nos assistindo agora, que pensa, não, eu prefiro que o impeachment não aconteça e votaria novamente no PT porque eu preciso desses programas. Podemos entender que esses programas devem acabar, independente de continuar Dilma, de continuar PT, por conta do que a gente vive hoje com relação à inflação e tudo mais? Olha, eu não posso responder isso, só o próximo presidente. Esse virou um assunto muito delicado no Brasil, porque é óbvio que o governo federal, não a Dilma, não o PT, o governo está além dele. O governo não tem os recursos necessários para manter os programas nos moldes que estavam. No mínimo,
vai ter que ter uma redução que já está tendo. Depois das eleições, houve diversos cortes no Bolsa Família, na Bolsa Auxílio aos Pescadores, diversos programas sociais no Minha Casa Minha Vida, foi um corte muito maior, entendeu? Então isso é insustentável. Você bancar uma parte significativa da população com dinheiro público indefinidamente, porque se fosse um período tudo bem, mas Bolsa Família não tem.